É isso que o Brasil precisa fazer para eliminar o Japão. Tô gravando esse vídeo logo após o final da partida aqui, foi uma partida tensa, a gente já sabe o resultado, né? A gente eliminou o Japão. Brasil! E a gente vai ver se esse vídeo do Futebol Máximo, que ele gravou antes da partida, ele conseguiu prever como que cada time ia jogar. E principalmente se o que ele previu do jogo do Brasil é o que a gente fez em campo para conseguir eliminar o Japão. Brasil! Eu sou o Kulas, dá like, se inscreve no canal e bora pro react. Eu tô vendo muita gente assustada com o Japão. E de fato, a seleção asiática vive um dos seus melhores momentos em todos os tempos. São mais de 10 jogos sem. Quando a gente junta tudo isso e olha pro campo, a seleção do Japão assusta mesmo? Bora descobrir como o Brasil vai ganhar dos japoneses na Copa do Mundo. Essa aqui é a possível prancheta do jogo entre Brasil e Japão nessa segunda-feira. Vamos ver. Então, começando pela escalação, a escalação ele acertou. Foi exatamente assim que a gente entrou. Mas, pelo que eu entendi da partida ali, a gente viu mais pra frente ali o Paquetá tomando esse lugar que ele tava. Foi o que eu entendi, pelo menos. E na seleção do Japão, não tá aparecendo ali o Sano, né? Que fez o gol do Japão. Então, só que como eu não conheço os jogadores do Japão, eu não sei dizer quem é que não tava e quem é que tava. Só sei do jogador que fez o gol. Porra, errei de novo. O Japão joga com um sistema com 3 zagueiros. Tem 2 jogadores de muita qualidade no meio de campo, o Kamada e o Tanaka, 2 jogadores que atuam na Premier League. O Nakamura, o ala pelo lado direito, tem se destacado nessa competição, nessa Copa do Mundo. O Doan pela direita também, ele é até um jogador de ataque, mas que tem feito bem esse papel. Nessa partida parecia que o Japão tava jogando com, ao invés de alas, tava jogando com laterais, né? Porque eles estavam numa linha de 5-4-1, pelo que eu vi, eles estavam... Não tinha como passar ali, tava todo o time pra trás. E não parecia que era 3 zagueiros com alas. E os dois trabalham muito defensivamente, fechando uma linha de 5, aquela obediência tática que a gente bem conhece, é claro, dos japoneses. E mais 2 meio-campistas, o Ito e o Maeda, que atuam atrás do Ueda. Jogadores que infiltram muito, pisam na área a todo tempo. Então a gente vai olhar aqui, diante desse duelo, quais pontos positivos o Brasil pode explorar, quais pontos o Brasil vai ter que ter cuidado nesse jogo contra os japoneses. O primeiro ponto que a gente vai observar nessa seleção japonesa é que não é uma equipe que gosta de trabalhar muito a bola ou que tem longas sequências de passes. Muitas vezes é um Japão mais direto mesmo, mais vertical. E o nosso Felipe Simonetti... E foi como saiu o gol do Japão, né? Eles fizeram um contra-ataque que, em vez de trabalhar a bola, eles só foram passando pra frente e acharam espaço pro gol. Fez um vídeo aqui no Futebol Máximo explicando exatamente essa questão. Se liga. A gente vai ver uma equipe que gosta de construir os ataques desde a saída de bola. Não é um time que vai focar tanto em recuperar no campo de ataque, não vai focar tanto em bolas paradas, não vai focar em contra-ataque, vai focar justamente... Aí ele errou, né? Eles estavam... Parece que a única jogada deles era contra-ataque. Tanto que o gol deles foi de contra-ataque e mais nenhuma jogada eles apareceram. Mais uma única jogada depois no final do jogo que levou um pouco de perigo também foi de contra-ataque. Em construir de forma extremamente organizada, buscando exatamente aquilo que eu te expliquei na prancheta. Um passe mais avançado, não procurando os volantes, mas procurando o Ueda, o centroavante que vai baixar para fazer o falso 9. E aqui fica claríssima aquela dinâmica de terceiro homem. O goleiro é o primeiro, o Ueda é o falso 9, baixando como segundo homem e vai encontrar um dos volantes como esse terceiro homem, livre e de frente. E aí o time começa a se projetar. Se liga como é que esse cara vem se desmarcando nas costas do Elanga e todo mundo já começa a se projetar. Isso porque um dos zagueiros, o Lindelof, teve que largar a linha e teoricamente existe um espaço aqui, que para mim, os 2 pontas por aqui, tanto o Doan quanto, não vou lembrar, acho que era o Maeda nesse jogo, poderiam ter atacado nesse intervalo. Não é o que acontece, o Maeda até se movimenta para atacar por lá e a bola chega na beirada em quem? No Nakamura, o segundo grande protagonista dessa equipe. Talvez, posso estar errado, mas talvez esse cara que recebe aqui seja um dos zagueiros que faz um papel de lateral na fase ofensiva. O Japão, a partir disso, pesa a área, o Ueda que saiu vem pesando, olha o lateral pisando. E não aconteceu no jogo contra o Brasil. Eles não pesaram a área em nenhum momento. Aliás, eles não conseguiram jogar, pelo que deu pra entender do jogo. Eles não conseguiram articular nada, não conseguiram chegar. E o gol saiu daquele jeito, de um contra-ataque, de um passe errado.
E depois uma outra jogada que levou perigo mais no final, mas também não era tão perigosa assim. Pelo outro lado, olha o Doan pisando por aqui, o outro ponta, um dos volantes, pesando bastante a área, faz o cruzamento, o Maeda cabeceia. Eles só pesaram a própria área, né? Porque a própria área o tempo inteiro tinha, o quê? Os 10 jogadores lá. Mas sem grande sucesso. Mas isso daqui não foi uma das melhores chances do Japão. O Japão fez mais do que isso na Copa. Agora, ó, uma jogada que termina em gol do Maeda, que perdeu aquela oportunidade, mas que tem algumas movimentações. Um dos pontas baixa para se associar, o Ueda vai fazer o pivô tirando um dos jogadores de defesa, tabelando com esse ponta, e aí quando a defesa começa a se mobilizar, olha esse camisa 2 aqui, vai procurar muito um jogo no ponto futuro. Principalmente isso, tabela, tira um jogador e vai atacar ali no ponto futuro, onde o passe sai e o Maeda infiltra, agora sim, infiltra muito bem nas costas da defesa e marca aqui contra a Suécia. Contra a Tunísia aqui foi a mesma pegada, mas mais bonito ainda, ó, saída de 3, com os 3 zagueiros bem postados, e eles não vão procurar o passe para os volantes, vão procurar um passe mais adiante, igual eu te expliquei, um passe em um jogador mais distante, quase que surpreendendo a marcação, porque tá todo mundo olhando para os passes mais próximos, o zagueiro procura o passe no jogador mais distante, geralmente quem? O Ueda, que tá saindo. Eu não vi isso acontecer no jogo, porque, como eu falei, eu não vi eles jogarem. Foi só o Brasil fazendo pressão, tanto no primeiro tempo que a gente perdeu e no segundo tempo que a gente ganhou. De posição e atraindo um dos zagueiros. Faz esse papel de falso 9, todos os zagueiros da Tunísia se sentem mobilizados para não deixar o Ueda atuar nesse entrelinhas, e é quando justamente de primeira ele solta um passe nas costas. Só que aí é a Tunísia, né? A Tunísia que teve uma campanha, tomaram um monte de gol. O técnico foi demitido depois do primeiro jogo e basicamente os caras não sabem jogar bola, não sei como é que se classificaram. Costas da defesa, para quem? Para um dos pontas aqui, o Ito infiltrar, recebendo o ponto futuro e marcar o terceiro gol contra a Tunísia. 2 jogos, 3 situações bastante parecidas que ajudam a gente a entender como é que esse Japão funciona. Então, diante desse aspecto, né, quando a gente volta aqui para o campinho, a gente vai olhar 2 coisas. A primeira delas é que eu tenho certeza que você aí do outro lado está inscrito no canal do Futebol Máximo. Se não tiver, tá marcando bobeira porque tá perdendo os alertas dos principais conteúdos da Copa. Se inscreva no canal deles, se inscreva no nosso também. Do mundo que a gente está trazendo aqui. E a segunda delas é que o Brasil vai ter que fazer uma escolha muito cirúrgica no momento sem a bola. Vai pressionar alto? Vai tentar encaixotar o passe desses zagueiros? Ou vai... Não teve momento sem a bola pro Brasil, praticamente. Tipo, foi total dominância nossa. Vai esperar numa linha um pouco mais média. Nesse sentido, o trabalho do Vini Júnior do lado para dentro para pressionar o Tomiasso e o trabalho do Ryan também do lado para dentro para pressionar o Ito vai ser muito importante, além do Matheus Cunha no Itakura. O Paquetá pode dar um passinho à frente para bloquear o Kamada e o Bruno Guimarães um passinho à frente para bloquear o Tanaka. Como a gente mostrou, não é um Japão que invariavelmente trabalha com os seus meio-campistas. Ele muitas vezes faz jogadas de bola longa, busca o Nakamura de um lado, busca o Doan do outro e busca principalmente o pivô do Ueda, né? O Ueda saindo da referência, tentando atrair para abrir espaço atrás e os jogadores do meio infiltrarem. Então, na minha visão, é muito importante que tanto o Gabriel Magalhães quanto o Marquinhos preservem esse posicionamento. Se eles saltarem junto com o Ueda, que a todo momento que o Ueda sair da referência, que ele faz muito isso, vai abrir espaço para o Maeda poder infiltrar no espaço vazio, vai abrir espaço para o Ito poder infiltrar. Então esse é um tema, do ponto de vista da marcação, pressão, que o Brasil vai ter que tomar muito cuidado dentro desse jogo. Se vai decidir dar esse salto, esse passo à frente e pressionar a seleção japonesa, porque isso pode, atrás, ocasionar espaços que o Japão quer explorar bastante. Um outro... No jogo, quem viu o gol ali veio de uma bola que nem era um passe longo, que ele falou, veio de um erro de passe do brasileiro. O capítulo dentro dessa questão da marcação é pelos lados do campo, onde o Japão tem muita força. O Doan, que é o ala aqui pela direita, e o Nakamura pela esquerda, eles sim trabalham para fechar uma linha de 5 quando o time não tem a bola, e vai ser importante porque tem o Vinícius de um lado e tem o Ryan do outro, mas eles apoiam, eles sobem muito, né? Eles espetam lá na frente nos momentos em que o time tem a bola. E em muitos momentos o Ito vem fazer um 2-1 aqui com o Doan e o Maeda pode fazer também com o Itakura, assim como os meias, né? O Kamada pode infiltrar por aqui nesse espaço, o próprio Tanaka a mesma coisa. Então o Japão invariavelmente dobra pelos lados do campo até para ter uma jogada de lateral e encher a área com muita gente. Nesse aspecto, 2 coisas serão muito importantes para o Brasil: esse retorno do Ryan por um dos lados e essa compensação do Paquetá por um dos outros. O Brasil tem jogado, né, nesse losango, jogou assim contra a Escócia,
o trio de meio, o Matheus Cunha fazendo essa cabeça do losango e o Vini com muita liberdade para as diagonais, ele fazia as diagonais e o Douglas Santos subia, e o Ryan até mais aberto em muitos momentos, né? Em alguns instantes o Danilo atravessava mais por dentro, mas na O Ryan tava sempre na linha da lateral ali praticamente. O jogo inteiro ele recebia a bola ali para trabalhar. maioria das vezes ele ficava por uma saída de 3 com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Nesse jogo, né, e pensando no que a seleção brasileira tem produzido, a tendência é que o Paquetá feche um lado, o Casemiro se alinhe ao Bruno Guimarães e o Ryan vai fechar esse outro. Então, esse retorno pelos lados do campo para ajudar o Danilo, o Ryan no caso, e o Douglas Santos, o Paquetá no caso, vai ser muito importante, fundamental. E até mesmo em alguns momentos o Não foi, né? Porque a gente quase não teve oportunidade de defender, porque os caras não conseguiram atacar. No jogo inteiro não conseguiram. Então, tipo, ele vai explicar um monte aqui da estratégia do Japão para atacar. Já explicou a da defesa, que é basicamente o Doan e Nakamura voltando, que foi só o que aconteceu. Eles nem voltaram porque eles não saíram dali. Cunha baixando para fazer talvez um tripé e deixar o Casemiro para percorrer uma distância mais curta nesse funil, nessa entrada da área, onde o Ito pode cair, onde o Maeda gosta de infiltrar e onde o Eda faz muitas movimentações. Então, o Brasil vai ter que ter muita correção nesse trabalho sem bola, muita compactação, uma boa coordenação, estar muito atento, porque esses ataques dos japoneses, eles são muito perigosos e o Japão pode ser muito letal nesse tipo de E foi o que aconteceu. Num ataque, os caras fizeram gol. Um ataque. jogada. Esse trajeto da Copa do Mundo até aqui mostrou bem essa questão. Essa super análise feita pelo nosso Felipão, ele também mostrou alguns pontos vulneráveis dessa seleção japonesa e por onde o Brasil pode tentar atacar e criar espaço. Se liga. Esse golaço aqui do Summerville, praticamente de fora da área, expõe uma das fragilidades dos japoneses. E começa aqui no início da jogada. O Gravenberch, ele vem jogando por dentro, e aí se liga, ó, aqueles 4 jogadores. Ó, e de novo os caras estão ali, ó, com 5, uma linha de 5 e uma linha de 4. 9 jogadores defendendo a área. Por aqui, uma linha de 5, Gravenberch, Reinders, Summerville e Gakpo, exatamente como eu te expliquei agora na prancheta, e a bola vai chegar na beirada. Quem vai fazer o combate numa primeira instância aqui é o Nakamura, mas se liga como é que o movimento de ultrapassagem do Dumfries vai dividir a atenção dele, porque teoricamente quem cuida do Summerville é o zagueiro, mas esse zagueiro tá preso com o Malen. Mas eu quero te chamar a atenção principalmente para o comportamento daquela gaiola que eu comentei com você. 2 volantes, os 2 pontas e o Eda tá mais lá na frente para puxar o contra-ataque. Ao invés deles gerarem um combate e pressionarem do lado da bola, eles focavam muito em proteger a área. Talvez principalmente por saberem que o Japão não é um time tão físico e que corre muitos riscos na bola aérea. O problema é que quando esse time afunda demais, surge um espaço na entrada da área. O Dumfries ultrapassou por fora, levou o marcador e o Summerville ganha esse corte para dentro, onde ele vai aproveitar e tentar uma finalização mesmo que improvável, mas de pé trocado para acertar o gol do Suzuki. Esse mesmo padrão aconteceu em Japão e Suécia. Ó, bola na beirada no Elanga, mais um ponta que joga de pé trocado, um canhoto jogando do lado direito. A defesa do Japão afunda, oferece a entrada da área para o Elanga e é onde ele vai cortar e tentar mais uma vez uma finalização improvável de um ângulo mais fechado, mas para surpreender o Suzuki. E aqui fica um recado até de tranquilidade para o torcedor brasileiro. Quando a gente olha para os nossos pontas, os dois jogam de pé trocado. O Vini destro do lado direito, podendo cortar para dentro para procurar essa finalização, e a gente pode imaginar o Douglas Mas o Vini destro no lado esquerdo, né? Santos ultrapassando para fazer esse papel do Dumfries que eu te contei, e o Ryan do lado direito cortando para dentro para bater de esquerda. E o Danilo é peça importante, porque por mais que não seja como o Wesley, que ultrapassa bastante, é um jogador que também sabe fazer esse papel e mostrou um pouquinho disso contra a Escócia. E é justamente esse lado do campo aqui com o Ryan muito agudo, incisivo nesse corredor em cima do Nakamura. O Ryan vai dar muito trabalho pro Nakamura. E o Vini... E deu mesmo. O momento que o Brasil mais pressionou, antes dos gols, né, lógico. Antes dos gols, ali no segundo tempo, o momento que o Brasil mais pressionou foi nas jogadas que estavam chegando pelo Ryan, pegando ali na lateral e cortando para dentro. Vini nessa circulação total aqui, puxando muitas vezes o Doan para trás e criando aqui indecisões, né, com as jogadas individuais que ele pode fazer, serão fundamentais para a seleção brasileira tentar atacar esses intervalos, esses espaços entre os zagueiros, entre zagueiro e ala, e também essa faixa mais central, essa cabeça da grande área aqui, onde joga o Tanaka e o Kamada, né, atrás do setor
que por eles é protegido. Então o Matheus Cunha, com aquela mobilidade dele, vai ser muito importante nesse sentido. E o Bruno Guimarães, que nos últimos jogos, né, e no último mais especificamente, passou muito para frente, infiltrou em muitos momentos, deu assim 2 assistências. Então E foi assim que ele fez a segunda assistência. E também foi como que o Bruno Guimarães, junto com do lado oposto, o Ryan, no caso, não sei porquê, ele tava sempre perto do Vini Júnior ali, mas ele tava sempre na área, tava sempre ali dentro, que nem foi o jogo que ele passou pro Matheus Cunha fazer o gol. ter esse peso com o Bruno Guimarães e com o Matheus Cunha, além do Vini nessas diagonais ocupando a área, vai ser muito importante para a seleção brasileira. E até usar o Ryan também desse lado para dentro para tentar encontrar esses espaços que podem gerar ocasiões perigosas de gol para o Brasil. Então, esse setor aqui, pelo lado, onde vai jogar o Ryan e onde vai jogar o Vinícius, né, o ponto de partida deles, e essa faixa mais central nas costas dos volantes, é um caminho para a seleção brasileira tentar ser perigosa nesse duelo contra os japoneses. E essa proteção da seleção brasileira nesse espaço também vai ser fundamental, com o Ryan baixando de um lado, o Paquetá abrindo do outro e o Brasil compactando. Eu até imagino, como disse, que esse trabalho mais curtinho do Casemiro aqui, bem à frente da defesa, nesses combates ao Ueda, né, num encaixe curto, sem ir muito longe, onde o atacante japonês tente manipular essa questão, e com o Cunha talvez sendo um quarto homem aqui nessa linha, né, pode ser muito importante para o Brasil se manter compactado e com mais gente ainda no trabalho defensivo, né? Habitualmente a gente vê um Brasil que sobra com Vini e Cunha na frente e que tem Casemiro e Bruno Guimarães aqui alinhados. Mas os japoneses têm pelo menos esses 3 jogadores que atacam a área, né? 2 que atacam a área e um que sai bastante, tentando puxar essa marcação dos defensores. Então pode ser que o Japão consiga ter muito espaço nessa faixa central. Por isso, até acho que o Casemiro um passinho para trás e o Cunha talvez regressando, para deixar só o Vini mais adiantado, pode ser também algo bem feito, né, do ponto de vista da seleção brasileira, para minimizar esses espaços, tentar... No jogo, o que aconteceu foi que todo mundo ficou lá pra frente. A linha de defesa nossa ali tava praticamente o tempo inteiro no meio de campo, porque a gente não saía do ataque. Era pressão, 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 pressão e... Brasil! 2 gols. Retirar um pouco esse volume e fazer com que a seleção japonesa tenha maiores dificuldades dentro do jogo. E aí, até quando a gente olha para os números do Japão nos jogos anteriores, tem pontos importantes aqui para a gente visualizar também. Ó. No jogo contra os holandeses, a seleção japonesa teve menos a posse, que é uma característica, é um time de um jogo muito direto, mas finalizou bastante, 10 vezes. É um time que finaliza bastante. Não finalizaram contra a gente. Mas que também sofre muitas finalizações. Foram 10 também contra os holandeses. Contra a Tunísia, foi um jogo mais fácil para o Japão conseguiu ter mais a posse, naturalmente, pela fragilidade do adversário, finalizou muito mais também, sofreu muito pouco, mas aqui tem que entrar na perspectiva a qualidade do rival, que é muito pouca, né? Pois é, a Tunísia é tenebrosa. E a Suécia, que também é terrível... A Tunísia é uma das seleções mais fracas dessa Copa do Mundo. Já contra a Suécia, num jogo mais equilibrado, mais pau a pau, a gente viu um Japão que teve menos a bola e sofreu 8 finalizações, quando finalizou 11. Então a média ali de 10, 11 finalizações, se a gente somar os 3 jogos, a média cai um pouco por conta da Tunísia. Mas tanto no jogo contra a Holanda quanto no jogo contra a Suécia, a gente viu uma seleção japonesa que sofreu oportunidades, que sofreu gols e que não mostrou assim uma solidez defensiva muito forte. Então esses são pontos importantes que a seleção brasileira vai ter que explorar, sem dúvida alguma. Se desenha um grande jogo, um jogo difícil, competitivo, mas que o Brasil tem totais condições. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam da análise deles? Eu acho que não se encaixou muito com o que aconteceu dentro de campo, mas eu acho que foi uma coisa que não tinha como prever também. Ninguém previu que o jogo ia ser tão desequilibrado assim, questão de pressão, não qualidade, porque eles jogaram bem até, conseguiram um gol na única jogada ofensiva que eles tiveram no primeiro tempo, então, jogo difícil, mas na questão de pressão, de presença em campo, só deu Brasil. Brasil! Então deixa os comentários, dá like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.